Kuzan invadiu o território da Big Mom, congelou Cracker e sequestrou a Pudding, um ato que pode colocar todo mundo de One Piece em xeque. É sério, porque quando ligamos os pontos, nós vemos um futuro tenebroso para alguns e brilhante para outros. Estão prontos para uma breve sequência de acontecimentos bizarros que esse enredo vem tendo desde o início do Novo Mundo? Então já é, bora. No capítulo 720, durante o arco de Dressrosa, Jesus Burgers e Barba Negra são flagrados em uma conversa sobre o ex-almirante. Teach pergunta com uma risada se não é a mesma coisa com o Shiryu, uma referência provavelmente ao posto que ambos ocupavam. Um era um carcereiro de Impel Down e outro um almirante da marinha. Portanto, aludindo ao fato de não ter problema trazer alguém tão poderoso assim pro banco. No entanto, Burgers ainda não confia em Kuzan, algo que provavelmente vai ser importante para a história. E aí já no capítulo 793, em uma discussão acalorada entre os 5 anciões e o almirante de frota Sakazuki, um dos Gorosei o questiona sobre Kuzan, afirmando que ouviu dizer que ele uniu forças com Barba Negra. Considerando as fontes do Gorosei confiáveis, aliados ao indício dado no capítulo 720, podemos confirmar que Teach e o ex-almirante têm sim uma relação. Apesar de que não fica claro se é uma parceria ou é de subordinação, talvez até o Kuzan seja de fato o famigerado 10º Capitão Titânico. Inclusive, os próprios editores de One Piece já relembraram a identidade oculta desse personagem durante os materiais extras que saíram durante o break do mangá no final de um ano. A gente descobriu aqui no canal, ele se chamava Road to Laugh Tale. Então, muito provavelmente descobriremos quem é esse personagem em breve. E contando com a capa do capítulo 1063, tudo indica que é realmente aquele que um dia foi conhecido como Aokiji. Tá, mas o que ele quer com a Pudding? Então, isso também é muito importante. A nossa querida 35ª filha da Big Mom pode ter um poder oculto que é a chave para que Barba Negra chegue ao One Piece. Eu sei que você provavelmente lembra, mas vamos ser didático, né? No capítulo 853, Big Mom captura Brook na Sala do Tesouro e entra no típico monólogo de vilã sobre como ela seria inteligente demais para ter seu poneglyph roubado de novo, já que tantos anos antes, o rei dos piratas, Golderoja, conseguiu usar a voz de todas as coisas, uma habilidade extremamente rara para conseguir entender as informações do poneglyph, mesmo sem conseguir ler a escrita, o que tornou possível que ele roubasse naquela altura as direções para Laugh Tale, que estava criptografado no Road que a Mama possuía. O que é interessante dessa história é que então Yonkou diz que eles têm a sua própria carta na manga, que um dia desenvolverá esse mesmo poder. Com um timing digno de uma entrada em sitcom, tipo Toma Lá da Cá, a Pudding aparece na hora, e ela é justamente a carta na manga. A filha da Mama tem uma linhagem especial, ela tem metade de sua ascendência vindo da tribo dos Três Olhos, uma mestiça, e aparentemente essa tribo é capaz de despertar a mesma habilidade de ouvir a voz de todas as coisas com o seu terceiro olho, que a gente sabe que a Pudding possui. E no capítulo 999, Kaido e Big Mom também conversam sobre essa habilidade, mas aparentemente pelo diálogo, a Mama dá a entender que desistiu de esperar que a Pudding desperte esse poder. Então ela estaria mais preocupada em capturar Nico Robin, o que seria garantido para conseguir entender os poneglyphs, já que ela veio de Ohara e sabe ler essa linguagem. Então, o cenário que está se desenhando agora envolve simplesmente Kuzan, um possível capitão titânico do Barba Negra, invadindo Whole Cake Island, sequestrando a Pudding, que não é só filha da Big Mom, né? É praticamente um dispositivo de leitura de poneglyph a ser despertado. E aí ele entregaria para Marshall D. Teach, o poderosíssimo Yonkou que está lambendo os beiços para alcançar o One Piece. Tanto que ele agora está em confronto direto com o Law, querendo pegar as cópias que ele conseguiu recolher em sua jornada. Sério, eu tô em choque em como uma história de capa conseguiu desenvolver tanto a história. Mas calma, que essa é apenas a primeira página do capítulo e a gente ainda vai falar sobre muito mais coisa. Em especial a relação do Kuzan com o Barba Negra e como o confronto entre o Yonkou e Law pode também nos indicar a verdade sobre o incidente de Rockport, que, pasmem, também tem envolvimento do Aokiji, e a gente também tem a Sword, Vegapunk, enfim, tem muita coisa pra falar. Fala aí, galera, chapéu de palha aqui, eu sou o Derek, não vai ter muito mimimi, dá o like, se inscreve, cara, se inscreve, tô muito perto de 500 mil inscritos. Sabia que só 50% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas no canal? Então, vamos mudar, vamos pra 55%, se inscreve aí. Enfim, blá 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 blá, Alanzito, chama a vinheta e let's go! O capítulo 1063 se chama Minha Única Família, e ele abre com a Boggy, quer dizer, mentira, a Bonnie, o Luffy e o Chopper completamente obesos graças ao bug do milênio que eles conseguiram fazer na máquina de cozinha automática. O Jinbe humilde comeu só o que sobrou, e a versão Atlas do Vegapunk parte pra trabalhar, deixando o Chapéu de Palha confuso, porque nessa hora ele simplesmente sai voando e batendo um dos hologramas do lugar. Eu achei muito curioso como tem uns robozinhos caminhando pela área que são bem parecidos com os autômatas que foram introduzidos na história de capa do Enel, ali pelo capítulo 466.
Nessa incrível história de capa, o deus Enel acaba indo para o espaço, onde ele encontra piratas espaciais, uma civilização perdida, murais arqueológicos esquecidos e muito mais. Entrando agora nesse arco do Vegapunk, cheio de foguetes, referências tecnológicas e robôs, provavelmente vale a pena para você dar uma lida, porque as conexões não param de aparecer. Inclusive a galera tá especulando que o velhinho da história de capa é o próprio Vegapunk original, né? Vai saber. A Bonnie especula que esses robozinhos são os pesquisadores do laboratório. E considerando o nível de tecnologia da ilha, faz total sentido absolutamente tudo ser automatizado, até a galera trabalhando. Nisso, o Luffy desaparece rapidamente e brota com o uniforme todo característico com a sigla SSG marcada. SSG significa Special Science Group, o time liderado pelo Vegapunk responsável pelos avanços tecnológicos da marinha e do governo mundial, e acabou ficando responsável por substituir o poder dos Chibukais, o que nos levou ao Projeto Serafim, com as revelações do Mihawkinho e da Boazinha, lá no capítulo 1059. A gente sabe também que o Chapéu de Palha costuma mudar de roupa conforme os arcos, e dessa vez, ao invés de só brotar com uma roupa do nada, a gente tem uma cena onde eles entram numa máquina que brota uma roupa do nada. E essa é a capacidade da tecnologia de Vegapunk. A Bonnie já tá toda serelepe e escolhe um uniforme de batalha, assim como o Chopper, e nós temos um momento fofo deles admirando as novas roupas, que aparentemente são hiper leves e talvez até realmente ajudem no combate, né? Vamos ver. O Jinbe, humilde de novo, simplesmente escolheu uma roupa apropriada para as ilhas de clima tropical do sul, pensando sempre no sucesso da missão e em não chamar muita atenção, mesmo sendo um tritão gigante hiper famoso que já foi até Chibukai. Mas aí ele mesmo comenta que provavelmente já foram descobertos, né? Então, assim, ele tá tentando, o homem tá tentando, não custa nada tentar. A Bonnie casualmente fala: bom, galera, é isso, eu vou procurar mais armas pra lutar contra o Vegapunk, mas ela é interrompida pelo Luffy, que já comenta: pera, é o Kuma. Dá pra perceber duas coisas nesse quadrinho. Primeiro, é o incrível haki da observação do Luffy, que já sente a presença do robô em meio àquele cenário caótico. Segundo, que, de algum jeito, ele tá com uma pizza na mão, ou seja, ele conseguiu macetar mais o botão na máquina pra comer mais. Então, de algum jeito, não surpreende, mas impressiona. Eu fiquei impressionado. A gente basicamente tem um Kuma vestido de policial. Alguns detalhes bem interessantes. A gente lembra que os pacifistas tinham uma espécie de número de série. Por exemplo, o PX0, que era o Kuma original robotizado, como o Doflamingo fala pro Ivankov no capítulo 559. Esse pacifista policial também tem uma serialização em sua gola. Não dá pra ter certeza, mas parece algo como P8 marcado, ou quem sabe PM, né? Talvez seja o pacifista PM revelado, confirmado. Também já dá pra notar que ele anda em harmonia com os outros subordinados do Vegapunk, o que já nos dá um indicativo de que ele é a segurança do local. E assim que ele identifica o Luffy, nós já vemos ele correr com uma velocidade assombrosa pra cima e preparar o seu laser da boca, enquanto lista os crimes cometidos pelos piratas, que no caso foi beber e comer sem pagar, além de roubar roupa, né? Então, sabe, em algum lugar existe um segurança da CIA que passou pelo exato mesmo problema que o Kuma PM na ilha de Egghead em One Piece. Não é doido pensar isso? Eles conseguem escapar do raio, mas notem o detalhe do Chopper caindo de cara, tadinho, no chão. E fica parecendo um boneco troncho, é bem engraçado. E falando em bem, é bem curioso também a discussão entre Luffy e o Jinbe. Nós sabemos que o Tritão leva o código pirata muito a sério. Então, quando o nosso capitão fala em devolver as paradas pra não ser mais atacado, ele fala: pô, a gente é pirata, né? Devolver é esculacho, seria uma humilhação. Ele tá certo. Imagina um pirata que devolve coisas roubadas só porque a polícia tá atirando. Isso é uma loucura. O cara é Yonkou agora, é outro nível. Estamos falando da elite. Entendeu? Estamos falando da elite. Dá pra perceber também o exato momento em que a Bonnie percebe o que tá acontecendo. O Oda ilustra muito bem o choque e a apatia momentânea, até que o Luffy prepara um Elefantogun cheio de haki pra contra-atacar, e ela, com uma cara de uma decisão difícil a ser tomada, acaba dando uma voadora na cara do nosso capitão. Pelo estalo no quadrinho, vemos que o Luffy percebe o chutão que vai tomar, mas aí já é tarde demais. Ela conecta e evita que o pacifista PM viva o que aquele pacifista em Sabaody viveu pós-time skip. Um botadão na mente que explodiria a criação instantaneamente. O Luffy fica revoltado, mas a Bonnie usa um argumento muito bom e emotivo. Ela diz que ele é o seu pai, a sua única família. O Oda desenhou uma sequência maravilhosa de quadros. O pacifista PM é um robô completamente desprovido de qualquer sentimento ou memória que seu pai possa ter tido. E por isso, dá pra vermos nas lentes dos seus óculos a cara da Bonnie, emocionada, triste, implorando por misericórdia, enquanto essa máquina brutal, criada para proteger e atacar, prepara o seu próximo golpe sem titubear, sem dar um milésimo de segundo de consideração pela atitude da supernova de ter salvado a vida dele. Porque não existe vida ali, ele é só realmente um robô. Então o pedido da Bonnie é vazio. É muito emocionante, muito pesado, porque a gente vê alguém que não consegue dissociar a imagem do próprio pai daquele ciborgue sem emoções. Alguém que está completamente pronta para se entregar em troca de não ter que manchar a imagem do homem que tanto amou.
é realmente muito emotivo, e essa conexão só torna mais forte os capítulos passados. Durante o Reverie, a Bonnie conseguiu se infiltrar se passando por Coin, a rainha viúva do reino de Sorbet. O mesmo reino em que Kuma, o tirano, reinava. No entanto, até esse nome é suspeito, porque já temos indícios que ele também era conhecido como Kuma o Gentil, até em menções diretas do Ivankov e do Sabo. Por isso, ver ele sendo usado como um escravo, corpo original do seu pai, inclusive, deve ter sido extremamente traumático para a personagem. E agora, toda essa carga emocional simplesmente faz ela quebrar, desistir, se entregar pelas memórias, pelo amor que viveu do pai. E por ser duro demais imaginar o sofrimento, aceitar a morte de alguém que tá ali, igualzinho, se mexendo, andando, mas de qualquer jeito, completamente vazio de vida. Uma grande explosão acontece e não fica claro se o Luffy consegue chegar a tempo, mas é realmente um momento muito dramático que fica no capítulo sem resolução, um cliffhanger clássico do Oda. Já teorizamos aqui no canal sobre como a Bonnie provavelmente era filha do Kuma, e o capítulo 1063 confirma. Então eu vou deixar o vídeo de previsões pro arco aqui na descrição para vocês checarem o que conseguimos acertar com essa teoria, que é de mais ou menos um mês atrás. Corte rápido, estamos em algum lugar no Novo Mundo. A bordo do Sabre de Shebeck, Barba Negra está em uma perseguição insana, usando maremotos e canhões para tentar parar o submarino amarelo do Law. É legal como o Oda bota o Law tossindo para indicar que a doença tá fazendo efeito. E já no quadro seguinte, temos uma Lawa, uma Law fêmea, dando ordens pro bando. Realmente, ficou extremamente gato. Quem diria que era só tirar o cavanhaque, né? Mas na boa, nesse quadro eu só tinha olhos pra uma personagem. A mais linda, a mais poderosa, a incrível Beppa. Tá bom demais com essa peruca bizarra e os bracinhos na pose típica de artes marciais que o Beppo costuma fazer. Nisso, o Penguin e o Sachi já estão completamente apaixonados, querendo apanhar da Capitão. O hype de Chainsaw Man tá indo longe demais, claramente. E aparentemente a transição de gênero tá afetando toda a tripulação. É uma habilidade muito doida, né? Tipo a Akuma no Mi do hormônio do Ivankov misturado com a praga do Queen. Mas é agora que o Oda decide realmente botar em palavras o que ele vem mostrando desde o Novo Mundo. E eu amei como ele usou justamente o Law pra representar isso. É claro que eu tô falando da relação entre Haki e habilidades da fruta do diabo. Eu gostaria de levá-los a um tempo mais longínquo e confuso na história da nossa comunidade. Uma era sombria, onde não tínhamos a alta cúpula de One Piece e os melhores canais diariamente trazendo informações precisas e interessantes sobre a obra no YouTube. Tempos sombrios e nostálgicos, onde a maior parte dos fãs se juntava no Facebook pra se xingar por causa de nível de poder. Então não mudou muita coisa. O que eu tô querendo dizer é que em Punk Hazard, a luta entre Vergo e Law gerou muita polêmica. No primeiro encontro, o Law acaba levando a pior. E muita gente se perguntou, ué, mano, é só botar no room e cortar ele, igual você fez com os outros marinheiros, tá faltando o quê? Pois é, mesmo o Vergo parecendo um belo de açaí roxão no overload de Haki, muita gente desconsiderou isso, até porque no segundo embate o Law vem e não fatia só o vice-almirante infiltrar, como praticamente toda a ilha de Punk Hazard em um quadro super épico. Ficou subentendido que o Haki do Law superou o Haki do Vergo nessa altura, e por isso a sua habilidade prevaleceu, consoante a luta contra Kaido e Big Mom no telhado, onde o Law não podia simplesmente tacar eles no room e dividir, mudar a personalidade, roubar corações, coisas que ele conseguiu fazer quando superava suficientemente o Haki do oponente. Agora tá bem claro, quando você consegue aplicar um excesso de Haki, é possível cancelar certas habilidades, tal qual a doença que o Doc Q tinha alastrado na tripulação do Cirurgião da Morte. Ele anulou o efeito da doença que te transforma em mulher. Ok, Doc Q, sério, gente, é sério. Vamos parar um segundo aqui e analisar a situação. O nosso querido Doc Q, com a fruta da doença, Siki Siki no Mi, a fim de incapacitar a tripulação de um pirata de 3 bilhões de berries, como ele mesmo mencionou, podendo aterrorizar os caras com ebola, lepra, sei lá, meningite infecciosa, umas coisas verdadeiramente escabrosas. Decide pela doença que te transforma em mulher. Eu não preciso falar mais nada sobre as crenças do Doc Q. Eu só fico feliz que não deu certo. Que situação bizarra. Eu nunca mais na minha vida vou esquecer do dia que o Doc Q quis transformar todo mundo em mulher pra vencer. Pô, realmente, parabéns, Doc Q. Passado esse momento meio meme, o Van Auger, o atirador de elite do Barba Negra, agora tem a habilidade da Wapu Wapu no Mi, a fruta do teleporte, já que Wapu é a maneira que os japoneses falam a palavra Warp, que vem do inglês. Jesus Burgess agora tem a Hiki Hiki no Mi, a fruta do poder, que o garante força sobre-humana, mais ainda do que ele já tinha pré-time skip. E o meu cavalinho favorito, o Stronger, agora é um Pegasus, já que ele comeu a Uma. Não, mentira, calma. A Uma no Mi, a zona mítica modelo Pegasus. É uma situação dificílima pro Law, porque ele realmente não tem muito tempo pra escapar. Mas tá tudo certo, porque mesmo listando todos os poderes dos inimigos, o Law tem a Op no Mi, conhecido popularmente como a OP no Mi, porque realmente é bem roubadinho, é bem overpower. O Jesus Burgess derruba uma montanha inteira na cabeça do Law, mas com o Room ele consegue quebrar o pedregulho, só dando tempo suficiente para ver a Barba Negra chegando galanteador, montado no Pegasus e no coitado do Doc Q. Uma cena bizarra e ao mesmo tempo maravilhosa.
É muito hype ver o Barba Negra se movendo de novo. A gente já especula que algum dos 3 Capitães Supernovas iam acabar tendo que enfrentar o Teach, e acabou sobrando pro Law, né? Mas tá tranquilo, ele tem uma tripulação poderosa. Por isso, eu especulo que os matchups vão ficar em Barba Negra versus Law, os capitães. Jesus Burgess versus Law, os mais fortes. Van Auger versus Law, para ter uma chance pra tripulação do Law, né? E Stronger versus Law, as frutas mais poderosas. Ele vai carregar a tripulação dele nas costas, é fato. Ele é o cirurgião da morte. O cara tem uma escoliose gigantesca de tanto carregar esse bando. Mas tu não notou, porque ele é simplesmente habilidoso nesse nível, tanto na medicina, quanto na mochilação, na carregação, no carregamento, na habilidade de botar um bando de marmanjo nas costas dele. Agora, falando um pouco sério, é muito interessante como Oda consegue delinear a história de maneira indutiva. As coisas simplesmente fazem muito sentido. O Barba Negra sabia do confronto entre Law, Kid Luffy e companhia contra Big Mom e Kaido em Wano. E ele, claro, já imaginava que os dois Yonkous tinham posse dos Road Poneglyphs. Então, se algum dos capitães saísse de lá com vida, tinha grande chance deles terem uma cópia desse grande espólio de guerra que dá as direções para alcançar Laugh Tale. Então ele ficou à espreita, procurando o momento certo que um deles passasse para poder descer todo o seu poder e obter com muito mais facilidade uma cópia desse tesouro. Bem melhor do que tentar invadir Whole Cake ou entrar numa guerra em um ano, como os Chapéus de Palha e Law tiveram que fazer para obter as cópias. Mais uma vez, temos que nos render ao gênio do Barba Negra, mas nada vai ser tão fácil assim. O Law tá disposto a lutar e o cara é absurdamente poderoso. Mesmo assim, o Barba Negra tem a Yami Yami no Mi, a Gura Gura no Mi, Haki, tripulantes absurdamente roubados, tá muito difícil pro Law. E eu tô achando que não só ele vai rodar, como existem 2 possíveis destinos terríveis pro cirurgião da morte. O mais manjado, é claro, é ele ser derrotado e perder o poder da sua fruta. A gente sabe que o Barba Negra tá tentando acumular o máximo de frutas poderosas possíveis, e a Opp no Mi tá no mais alto patamar de poderes, não só pelas suas habilidades absurdas, mas por algo ainda mais raro e interessante, que descobrimos no capítulo 761, título Opp no Mi. Doflamingo acaba forçando o Law a revelar o poder da Operação da Juventude Perene, uma técnica que permite o usuário da Opp entregar a sua própria vida em troca de dar vida eterna a outra pessoa. Por essa habilidade raríssima, a Marinha estava disposta a pagar 5 bilhões de berries pela fruta, como a gente viu no capítulo 766, durante o flashback do Corazon. Não é estranho que o Vegapunk tá sempre reclamando de falta de financiamento, né? Os caras estão comprando fruta, ou no mínimo tentando, né? E o golpe tá aí, cai quem quer. Então existe um mundo que o Law não só perde, mas é obrigado a performar a cirurgia perene no Barba Negra e entregar a sua própria vida. Mas será que isso é realmente possível? A gente sabe que o Barba Negra tem um corpo estranho, como o Zoro descreve no primeiro encontro entre os Chapéus de Palha e os Yonkou no pré-time skip. Então, será que é realmente possível que um usuário da Opp no Mi consiga performar isso no corpo estranho do Barba Negra? E se ele realmente for mais de uma pessoa? O simples fato dele conseguir ter absorvido 2 poderes ao mesmo tempo é completamente bizarro. E acreditem, tem muitas evidências que apontam para o fato dele não ter uma biologia de um pirata normal. Então, acho que foi uma sacada genial do Oda ter um embate entre Law, que pode secar qualquer corpo, contra o Barba Negra, o dono dessa morfose bizarra. E ainda existe mais um enredo que esse capítulo pode estar escondendo. A gente viu no 1059 que o Kobe foi sequestrado pelos piratas do Barba Negra. E se o Kuzan sequestrou a Pudding para fazer uma troca, a vida do Kobe pela capacidade de ler poneglyphs? Isso seria uma maneira bem inteligente de se manter aliado ao Yonkou e ainda salvar a vida de um membro da SWORD, que parece ter exatamente o perfil de marinheiros que o Kuzan tinha. Por isso talvez a vida de Kobe seja realmente valiosa para o ex-almirante. Fora isso, a gente sabe da relação íntima que o Garp tem com o Okija. Os dois parecem ser próximos de alguma maneira, e o Kobe é aprendiz do Garp, então quem sabe ele até tenha pedido pro Kuzan de alguma maneira para fazer essa boa, porque apenas por fora das ações da marinha ele conseguiria recuperar o Kobe sem dar muita pala, nem arriscar muita coisa, tendo que ele ir pessoalmente enfrentar o Barba Negra. Enfim, tem muita coisa ainda no ar, muita especulação, e é muito insano. Uma batalha pelos poneglyphs, pelas frutas, pelos poderes e possivelmente até pela vida eterna. Isso é One Piece. Um capítulo foda demais, absurdo e lendário. Então comenta aí o que você achou, deixa suas teorias, deixa o seu like, se inscreve, dá essa moral. Esse foi o review do capítulo 1063 de One Piece. E é isso, galera. Valeu! Galera, pó de palha secreto, não sei o que dizer. Pô, mentira, sei sim. Cara, tem um biscoito da Balduco. Juro que não é jabá, porque se fosse jabá, né? Chocobiscuit de chocolate meio amargo. Meu Deus, isso aqui é um absurdo, é uma maravilha, é uma delícia. Se eu abro o pacote, eu amasso, vem 12, eu já decorei, infelizmente. Eu amasso com muita velocidade. Então, se alguém gostar de chocolate meio amargo, que nem eu gosto, cara, prova, porque vale a pena demais. Um beijo pro meu amigo Pedro, que tava morando em Portugal e agora veio visitar a gente. Pedrão, um beijo, meu bom. E é isso, galera. Valeu!